É início de ano. E é muito comum que nessa época do ano a gente pare um pouquinho, analise a nossa vida para fazer algumas resoluções para o novo ano. É muito comum que a gente pare um pouquinho e coloque alguns objetivos, como por exemplo, esse ano eu quero levar mais a sério a minha saúde, esse ano eu vou voltar a estudar, esse ano eu quero estar mais presente na minha família, esse ano eu quero ser uma pessoa mais calma. E isso é ótimo. Ter essas resoluções nos ajuda, com o passar do tempo, a gente não estagnar, a gente realmente tentar progredir. E essa série de mensagens que nós estamos começando, ela vai justamente ao encontro desse momento, te ajudando a ter algumas resoluções para o novo ano que são essenciais para que você viva de forma plena. A primeira resolução que nós vamos ver hoje é: de hoje em diante eu vou mudar hábitos que não me fazem bem. Uma das coisas mais comuns dessas nossas resoluções de novo ano é que a gente tente mudar alguns hábitos que a gente sabe que não são bons. Agora, a gente também começa a perceber que é difícil mudar. Você já deve ter sentido isso. É muito comum que a gente coloque uma meta, por exemplo, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou me exercitar mais, a gente vai lá, se matricula numa academia para ir 3 vezes por semana, e com o passar do tempo a gente vai deixando isso, vai deixando, e quando a gente chega depois de um tempo, talvez na metade do ano, a gente percebe que o nosso objetivo fracassou. Que a gente nadou e morreu na praia. Ou quando a gente, de repente, coloca a meta assim, não, eu vou ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, menos ansiosa. A gente muitas vezes começa bem, mas depois de um tempo a gente volta ao velho hábito. É difícil mudar. Você já deve ter sentido isso. E você não está sozinho. Olha só, no livro Change or Die, Alan Dodman, um pesquisador, ele coloca um dado interessante. 90% das pessoas que passam por uma cirurgia cardíaca ou por um problema vascular sério, que ouvem dos seus médicos que eles precisam mudar de vida, senão eles podem morrer, 90% dessas pessoas não mudam. Olha só, 90% das pessoas que ouvem do seu médico, mude ou morra, change or die, não mudam. É muito difícil mudar. O filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, fazendo uma citação inclusive do Nietzsche, ele fala: o eterno retorno do mesmo faz com que a gente volte sempre ao mesmo lugar. Nossa tendência natural mais comum é que a gente não consiga mudar de forma consistente, de que a gente muda por um tempinho, mas quando a gente percebe, a gente voltou ao mesmo ponto. E isso é o que acontece muitas vezes nos nossos anos. Então a pergunta que a gente precisa resolver hoje é: como viver mudanças consistentes? Como viver mudanças que realmente se concretizam e não voltam para o mesmo? E é isso que nós vamos conversar nessa mensagem. Claro que essa pergunta a gente pode resolver de diversos pontos de vista, mas eu quero trazer para você um ponto de vista trazido pela sabedoria milenar bíblica através da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 primeiro. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Bom, aqui Paulo está dizendo que na antiguidade as pessoas costumavam agradar e adorar a Deus oferecendo o sacrifício de um animal. Levavam um animal para o templo e eles sacrificavam um animal e isso agradava a Deus, na ótica deles. Mas hoje a gente não faz mais assim. O sacrifício que a gente oferece é a nossa vida. A gente não adora a Deus, isso é um conceito importante para a sua vida cristã. A gente não adora a Deus só no domingo de noite, por exemplo, quando a gente vai na igreja. A gente adora a Deus de segunda a segunda, quando nós oferecemos a nossa vida a Ele como um sacrifício vivo. Oferecemos a nossa vida a Ele para que Ele molde e transforme, conforme a sua vontade, matando aquilo que não está certo em nós. Deus é um grande interessado na transformação e na mudança da sua vida. Aí no versículo 2, Paulo está justamente nos mostrando como isso acontece. Ele começa dizendo assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. É muito normal, é muito comum que a gente imite os comportamentos da nossa época. Todos nós estamos inseridos dentro de uma cultura. O que é uma cultura? É a forma predominante como as pessoas fazem, pensam, agem no lugar onde nós vivemos.
E uma cultura, a gente está tão imersa nela que a gente nem repara nela. A gente pensa que é assim e pronto. A gente muitas vezes nem se dá conta de que poderia ser de um jeito diferente. A gente normalmente percebe a nossa cultura quando a gente sai dela e é confrontado com outra. Por exemplo, anos atrás, a gente recebeu na nossa casa um casal de alemães. Passaram alguns dias com a gente, foi bem interessante. E no final dessa visita deles, a gente perguntou o que eles tinham achado do povo brasileiro. E eles falaram uma coisa interessante. Eles disseram assim, ó, nos surpreendeu como vocês caminham pouco. Ué, e eles falaram, a gente viu nos dias que a gente passou no Brasil, muitas pessoas que para caminhar 2, 3 quadras iam de carro. Isso para nós não existe. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, sinceramente, eu nunca tinha parado para pensar como a gente caminha pouco, como a gente vai pro carro facilmente, e aquilo mudou um pouco a minha forma de enxergar e até de viver. Mas eu nunca tinha reparado, para mim era assim. Então, quando a gente é confrontado com uma outra cultura, a gente começa a perceber a nossa. E o que o Paulo está dizendo é, o evangelho é mais ou menos assim, é como um encontro com uma outra cultura. A gente percebe algumas coisas que podem ser diferentes e que a gente nunca tinha percebido. A gente percebe que no jeito comum das pessoas viverem ao nosso redor, existem coisas boas, que vão ao encontro dos valores bíblicos, ótimo, mas existem algumas coisas que não, e que a gente nunca tinha percebido. E a nossa tendência muitas vezes é pensar assim, não, mas é assim, sempre foi assim. E na verdade não, pode ser diferente. Por exemplo, na cultura da cidade onde eu vivo, Chapecó, uma das coisas bonitas é a maneira como as pessoas valorizam os seus pais, como incluem, como tentam visitar os seus pais, vão no interior onde pai e mãe moram, passam lá um dia, 2 às vezes. É muito bonito a valorização dos pais. E é algo que vai de acordo com o valor bíblico de honrar pai e mãe. Agora, por exemplo, em Chapecó, existe uma relação um pouco complicada com o trabalho. O trabalho é uma coisa boa, não me leva a mal. Mas aqui existe uma tendência muito grande das pessoas trabalharem demais, sacrificando a sua vida pessoal, inclusive a sua vida com Deus também. Então, aqui tem um elemento da cultura que precisa de atenção e que a gente vive uma relação muito tênue e que facilmente, se a gente não cuidar, a gente escorrega e vai para o excesso. Então, o evangelho é isso, é um encontro com a cultura do reino de Deus, que agora nos faz refletir na nossa forma de viver de uma forma muito crítica. Então, se você quer viver mudanças consistentes, a primeira questão é identificar o que precisa mudar. E a pergunta certa não é simplesmente o que eu preciso mudar. A pergunta certa é, grava isso, diante da vontade de Deus, o que eu preciso mudar. Diante da cultura do reino, o que precisa ser diferente. Essa é a grande questão que a gente precisa resolver. É como aquela frase daquele filósofo, conhece? Você não é todo mundo. Sabe quem é esse filósofo? As mães. Toda mãe fala isso pro seu filho, né? Você não é todo mundo. Ah, mãe, mas todo mundo vai na festa. Ah, mãe, mas todo mundo vai naquele encontro. Ah, mãe, mas todo mundo vai dormir tarde. Você não é todo mundo. E é verdade. Sai do piloto automático. Desliga ele. Começa a analisar a sua vida criticamente, a partir dos valores do reino de Deus, e veja o que diante de Deus precisa mudar. Identifique isso primeiro. Aí vem o segundo passo, que é muito importante. Como mudar? Stephen Covey, ele é o escritor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que foi um best-seller, um livro muito conhecido, talvez você conheça. Stephen Covey, ele fala algo bem interessante. Ele diz assim, ó, para mudar um hábito, você deve primeiro mudar sua mentalidade e perceber que a eficácia pessoal vem de dentro para fora. Olha só, para mudar um hábito, você deve primeiro mudar sua mentalidade. O que ele está querendo dizer é, por trás de todo o hábito existe uma forma de pensar, uma mentalidade que sustenta aquele hábito. Por exemplo, você tem uma pessoa que come demais, come compulsivamente. O que está por detrás desse hábito? Provavelmente tem várias razões, mas, por exemplo, essa pessoa talvez tenha uma dificuldade de lidar com a sua ansiedade. A ansiedade traz um sentimento muito ruim, e quando ela come uma coisa com muito açúcar ou com muita gordura, esse sentimento ruim da ansiedade é amenizado por um sentimento bom de comer essas coisas que não fazem bem. O que é a questão é, enquanto essa pessoa não aprender a lidar com a sua ansiedade de uma forma melhor e mais saudável, enquanto ela não pensar diferente, ela não vai conseguir comer menos. Dá pra entender? Enquanto ela não mudar o pensamento, preciso comer porque estou ansioso, às vezes esse pensamento é até inconsciente,
ela não vai conseguir realmente perder o peso que ela precisa. Por exemplo, uma pessoa que trabalha demais e decidiu que ela quer esse ano trabalhar menos para estar mais presente em casa. Ela já ouviu muitas vezes da sua esposa, dos seus filhos, que precisa estar mais em casa. Ela vive o trabalho de forma desequilibrada. E ela decide. Mas daqui a pouco, quando vai ver, ela está trabalhando do mesmo jeito. Por quê? Porque por trás desse comportamento existe um pensamento. Por exemplo, uma possibilidade, ela ouviu durante anos na sua infância que ela precisava trabalhar para ser alguém na vida e ela internalizou a verdade de que ela precisa trabalhar para mostrar para os outros que ela é alguém, que ela tem valor. Enquanto ela não resolver isso e perceber que a sua identidade não está atrelada ao seu trabalho, ela é muito maior do que isso, ela não vai conseguir trabalhar menos. Então, por trás de cada comportamento, de cada hábito, existe uma mentalidade, uma forma de pensar que o sustenta. E se a gente não mudar essa forma de pensar, a gente não consegue mudar o hábito. E aí, de repente, você pensa, não, mas o Stephen Covey escreveu um livro que saiu faz muito tempo, talvez as coisas já tenham mudado. Não. Olha só, o Charles Duhigg escreveu O Poder do Hábito décadas depois, e ele fala, a mudança de um hábito começa com a consciência. Quando você entende o que o desencadeia, pode começar a remodelá-lo. Olha só, primeiro você precisa entender o pensamento que desencadeia o hábito, remodelar ele para mudar o hábito. E se você pensa que esses escritores aqui eles são sensacionais, que eles estão escrevendo uma coisa muito nova, não. Eles estão falando algo que já está escrito na Bíblia há milênios. Paulo, no versículo 2, fala, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, já vimos, mas deixem que Deus os transforme, atenção, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha só, Deus não quer mudar só o nosso hábito, Ele quer mudar o pensamento que está por detrás. Deus quer mudar a mentalidade que sustenta esse pensamento. Deus não quer uma mudança superficial apenas na sua atitude. Ele quer uma mudança de coração. Ele quer que você enxergue a vida de um outro modo. Ele quer mudar a sua cosmovisão, sua visão de mundo, a sua mentalidade, a maneira como você pensa e enxerga a vida. Quando ele fizer isso, a mudança de comportamento é natural. Então, a segunda grande pergunta é: qual o pensamento por trás dessa atitude? Guarda isso. Qual é o pensamento por trás dessa atitude? Você já entendeu o que você precisa mudar. Agora se pergunta, qual é o pensamento por trás dessa atitude? E aí vem o terceiro ponto, que é fantástico, importantíssimo, e eu acho o mais importante dessa mensagem. Como o Evangelho muda esse pensamento. O pensamento que você acabou de identificar. Como o Evangelho muda a tua forma de pensar nesse ponto. Sabe? E é interessante porque a gente muitas vezes pensa assim, não, eu identifiquei, eu entendi qual é o pensamento, e agora, minha força de vontade dá conta. Mas Paulo muda isso, ele fala, deixem que Deus os transforme através da sua mudança de pensar. Opa, deixe que Deus os transforme. Não sou eu que me transformo, Deus me transforma. Então, qual é o hábito que precisa ser mudado? Qual é o pensamento que está por detrás desse hábito e como o Evangelho transforma esse pensamento. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Um dos maiores exemplos que eu vi de mudança de vida, especialmente fora da igreja, ou pelo menos não diretamente conectado com a igreja, foi na minha família com as minhas sobrinhas. Minha cunhada e meu cunhado adotaram 2 meninas de 4 e 5 anos, muitos anos atrás. E quando a gente viu as meninas pela primeira vez, conhecemos elas, foi numas férias de verão, assim, no final de ano. E a gente viu que as meninas, assim, elas eram meninas muito difíceis de lidar, elas eram muito agressivas na sua forma de falar, falavam muito palavrão, xingavam muito, bem, assim, mal educadas. O que, claro, é de se esperar, elas ficaram anos em abrigo, experimentaram toda a rejeição da família biológica, etc. Mas 6 meses depois a gente reviu as meninas nas férias de inverno. E elas estavam muito diferentes. Elas eram muito mais queridas, muito mais atenciosas, muito, assim, elas não falavam mais palavrão praticamente. Elas estavam muito mais tranquilas. E o grande assunto meu e da minha esposa no final daquelas férias foi, nossa, como as meninas mudaram. O que mudou? Entrou um elemento de fora. Que elemento era esse? O amor incondicional de um pai e de uma mãe. Ou seja, por que elas talvez eram tão agressivas? Eu não sei ao certo, não é minha especialidade.
Mas talvez elas eram tão agressivas assim porque elas precisavam elas mesmas afastar as pessoas. Não tem ninguém que cuide de mim. Não tem ninguém que de alguma forma me proteja. Eu mesmo preciso fazer isso. Eu mesmo preciso afastar as pessoas. Eu mesmo preciso ser durona. Eu mesmo preciso ser agressivo. Mas, de repente, entrou um novo elemento na vida delas. Um pai e uma mãe que amavam incondicionalmente e que cuidavam. Isso trouxe uma nova forma de pensar. Existe alguém que me ama, que está aqui por mim e que cuida de mim e que me protege e que me guia. Isso fez com que elas não precisassem elas mesmas afastar as pessoas. Tem alguém que cuida de mim. Tem alguém agora que me protege. Não preciso eu mesmo fazer isso. E aos poucos isso veio trazendo uma nova forma de pensar. Ao invés de eu preciso dar conta sozinha, começou a trazer talvez um pensamento, existe alguém que me ama e eu confio nela. E aos poucos, aquele hábito foi perdendo seu poder. O que a Bíblia ensina é que com o Evangelho de Jesus também acontece de forma semelhante. Existe uma nova grande verdade que entra na nossa vida. Existe um Deus que me ama incondicionalmente e cuida de mim. E perceba isso. Se o amor de um pai ou de uma mãe já muda completamente a nossa forma de pensar, imagina agora o amor de Deus incondicional, imerecido, gigante. Como isso não pode impactar a nossa vida? Uau! Então, nós somos convidados a pensar de uma certa forma, da mesma forma, pensar no nosso dia a dia, existe um Deus que me ama incondicionalmente, cuida de mim. E isso começa a desenraizar esses pensamentos, essa forma de pensar nociva, e começa a abrir espaço para mudanças reais e concretas e consistentes de atitude. Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês, pra gente ver bem isso aqui, é bem interessante. Olha só, por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, muito preocupada, pessoa que perde o sono, que se preocupa com muita coisa. De repente, ela é preocupada, talvez, porque pode ter vários pensamentos que trazem isso, mas talvez o pensamento que está por detrás é: eu preciso dar conta do recado sozinho. Se eu não fizer, quem vai? Se eu não fizer acontecer, quem vai? Eu preciso dar conta do recado sozinho. Mas aí essa pessoa começa a perceber: peraí, existe um Deus que me ama incondicionalmente, que cuida de mim e me guia. Eu não preciso mais dar conta do recado sozinho, eu posso confiar nesse Deus. É isso que Jesus fala no Sermão da Montanha para as pessoas que andavam ansiosas e preocupadas. Ele diz: olhem os pássaros, eles não colhem, não plantam, não armazenam em celeiros, mas não lhe falta nada porque o Pai Celestial os alimenta todo dia. Se Deus faz isso com passarinhos, imagina com vocês. O que Jesus está dizendo? Ele está pegando um comportamento de preocupação, de ansiedade, mostrando o pensamento que está por detrás: eu preciso dar conta do recado sozinho. Ele está ressignificando esse pensamento, dizendo: existe um Deus que cuida de vocês, que ama incondicionalmente, que é todo poderoso, você não precisa mais dar conta do recado sozinho. E aos poucos a ansiedade perde seu sentido. Dá para entender? Ou vamos pensar assim, uma pessoa que é muito... que trabalha demais. E de repente ela trabalha demais porque ela precisa mostrar o seu valor para as outras pessoas. Ela precisa mostrar para os outros que ela é alguém, que ela é especial, que ela é importante. E quando ela recebe uma crítica, ela desaba, ela desmorona. Ela fica extremamente chateada, porque ela precisa mostrar para os outros que ela é alguém. E ela assimilou que ela precisa mostrar para os outros que ela é alguém através do seu desempenho, do seu trabalho. Então, o trabalho não é mais só trabalho, é um formador de autoestima e de identidade. Mas aí vem o Evangelho de Jesus e mostra que ela é alguém. Mesmo quando ela ainda era pecadora, Deus já amava. Mesmo quando ela ainda fazia muitas coisas erradas, ela já era amada por Deus. Ou seja, sua identidade, sua autoestima, seu valor não dependem do seu desempenho, mas dependem do amor de Cristo por ela. Opa, essa pessoa aos poucos começa a mudar seu pensamento: eu sou alguém, eu tenho valor, eu sou amado, mesmo quando eu erro. E aos poucos, o seu comportamento de trabalhar demais, ou a sua hipersensibilidade com críticas, começa a perder espaço. E ela pode trabalhar e fazer tudo muito bem, mas com muito menos peso. Ou uma pessoa que é muito dinheirista, não consegue mudar isso.
Ela vive em torno do dinheiro, seus pensamentos, suas atitudes giram em torno do dinheiro. E ela já tentou ser uma pessoa mais generosa, uma pessoa menos focada nisso, mas não consegue. Qual é o pensamento que está por detrás? Provavelmente, uma ideia, o dinheiro é essencial para que eu viva de forma plena. O dinheiro é essencial para que eu viva de forma plena. Olha só aquela pessoa lá, tá nadando no dinheiro e olha só como ela vive bem. E aí vem o evangelho e mostra para ela que tudo que ela precisa para viver de forma plena é Cristo. Vem o evangelho e mostra que o dinheiro pode trazer coisas boas, mas não é essencial. Que tem muita gente que tem dinheiro e não vive bem. E tem muita gente que não tem dinheiro e vive bem sim. Porque tudo que nós precisamos para viver de forma plena é Cristo. E ela começa a pensar nisso. E aos poucos isso começa a perder seu espaço. E ela começa a buscar, em primeiro lugar, como diz Jesus, o reino de Deus. A pessoa que tenta buscar mais a Deus e não consegue, que promete, não, esse ano eu vou orar mais, eu vou mais na igreja. Talvez o pensamento que está por detrás é que Deus não é o essencial para viver de forma plena. Talvez Deus é essencial para que os meus planos aconteçam, e os meus planos são essenciais para que eu viva de forma plena. Então, quando está tudo bem, eu nem vou na igreja. Agora, se essa pessoa perceber que quanto mais perto de Deus ela estiver, mais ela vai viver de forma plena e eterna, aí a vida com Deus começa a se tornar uma prioridade um pouco maior. Para entender? Então, essa é a questão. Como o evangelho muda o pensamento que está por detrás do hábito que eu preciso mudar, porque está em desacordo com a vontade de Deus. Essa é a grande questão. Muito bacana o final do versículo 2. Né? Então, deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Beleza. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Comprovado cientificamente, uma das nossas grandes resistências à mudança é o medo do novo. É o medo do novo. Tiane Martins, uma psicoterapeuta, ela fala: quando tentamos mudar, o sistema dispara alarmes que nos fazem voltar para comportamentos conhecidos, ainda que eles não sejam mais úteis. A gente tem medo do desconhecido. E isso muitas vezes sabota a nossa mudança. E aqui o versículo termina com Paulo dizendo: se a gente deixar que Deus molde o nosso coração, nós vamos experimentar algo bom, perfeito e pleno. É lindo isso. Confie em Deus. Se você não confiar em Deus, de alguma forma, essa mudança vai ser sabotada. E nós temos bons motivos para confiar em Deus. O versículo 1 que nós lemos fala para a gente apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Só que o que a Bíblia fala é que antes de nós existe um sacrifício que é verdadeiramente perfeito, santo e agradável a Deus, que foi Jesus. Jesus é aquele que entrou na história, o próprio Deus que se faz ser humano e que vem até nós e nos ensina muitas coisas, mas o mais importante é que no final do seu ministério ele morre e ressuscita. E de alguma forma, ao morrer e ressuscitar, ele estava cancelando a nossa dívida, perdoando os nossos pecados e nos reconectando com Deus. Ele foi um sacrifício vivo oferecido para aplacar a justiça de Deus em nosso lugar. Ele pagou o preço dos nossos pecados, ele se ofereceu para morrer no nosso lugar. Ele é o verdadeiro sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que nos reconecta com Deus e agora nos possibilita viver com Deus e oferecer a nossa vida como oferta de adoração a Deus. E se Deus está tão comprometido conosco a ponto de dar o seu único filho por amor a nós como um sacrifício vivo, santo e perfeito, nós podemos confiar plenamente nele. Confie nesse Deus e deixe que Ele te mostre o que precisa mudar. Confie nesse Deus e permita com que Ele te mostre o pensamento que está por detrás desse hábito. Confie nesse Deus e deixe que Ele remodele esse pensamento. E você vai ver transformações lindas na sua vida. Então, diante disso, eu queria que você avaliasse e decidisse, diante da vontade de Deus, o que precisa mudar. Elenca 2, 3 comportamentos. Depois vai para outros, mas não elenca muito, porque senão a gente se perde. Elenca 2, 3 comportamentos que diante de Deus você sabe que precisa ser diferente. Depois se pergunte qual é o pensamento por trás dessa atitude. Quem sabe até escreva. É importante. Reflita. Peça para Deus te ajudar nisso. E por último, como o Evangelho de Jesus muda esse pensamento? Talvez essa mudança, ela
Não vai vir de uma hora para outra, porque esses pensamentos eles estão extremamente enraizados na nossa vida. E quem sabe vai exigir que durante muito tempo a gente remodele esses pensamentos de forma intencional, às vezes repetindo para nós mesmos: existe um Deus que me ama incondicionalmente, que cuida e me guia, por isso. E aí você faz a mudança de pensamento que precisa ser feita. Talvez você vai ter que repetir isso para você várias vezes, quando o comportamento ruim de novo volta, você refaz, mas aos poucos, com o poder de Deus agindo através de você, através do seu Santo Espírito, esse hábito vai mudando, vai sendo transformado. Então, gente, avalie diante de Deus, diante da vontade de Deus, o que precisa mudar. Qual é o pensamento por trás dessa atitude? Como o Evangelho muda esse pensamento? Reflita nisso. E, através do poder de Deus sendo derramado na sua vida, através de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito, você vai vivenciar nesse ano mudanças realmente duradouras e permanentes. Que Deus te abençoe. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!